E na página internacional começamos pela Guiné-Bissau, onde o principal líder da oposição, Domingos Simões Pereira, compareceu perante um tribunal militar na sexta-feira, enfrentando acusações de envolvimento em múltiplas tentativas de golpe. Pereira rejeitou as acusações, afirmando que estas têm motivação política. Pereira, líder do histórico partido do PAIGC, que levou a Guiné-Bissau à independência em 1974, foi convocado para interrogatório sobre o seu suposto envolvimento em pelo menos 2 golpes no final de 2023 e em outubro de 2025. Um oficial militar sénior citou muitas suspeitas sobre o seu envolvimento em ações subversivas, embora nenhuma acusação formal tenha sido detalhada. Pereira foi inicialmente preso durante o golpe militar de novembro de 2025, que derrubou o presidente Umaro Sissoko em Baló. Libertado em 31 de janeiro, ele permanece em prisão domiciliar, enfrentando investigações separadas sobre supostos crimes financeiros, enquanto está proibido de fazer declarações públicas. Seu advogado denunciou o processo como provocativo, insistindo que Pereira nunca foi defensor de golpes. A sede do PAIGC permanece fechada em meio às disputas sobre a sua bandeira, enquanto críticos apontam a ironia de líderes do golpe investigarem uma figura da oposição por conspiração para o golpe. O Presidente da República, José Maria Neves, reforça a importância do diálogo na Guiné-Bissau. Questionado se há um fosso irreparável entre a Guiné-Bissau e a CPLP, José Maria Neves defendeu que não há nada irreparável e que com diálogo tudo é possível. O Presidente da República acredita que a diplomacia e trabalho de mediação ajudam a encontrar o melhor caminho para solucionar crises como a da Guiné-Bissau, incluindo no diferendo com a comunidade dos países de língua portuguesa. José Maria Neves fez esta afirmação em declarações aos jornalistas à margem dos trabalhos da 39ª Cimeira da União Africana em Addis Abeba e falando de um encontro bilateral com seu homólogo angolano João Lourenço, durante o qual abordou vários temas da CPLP, incluindo a situação da Guiné-Bissau após o golpe de Estado de novembro de 2025. Uma missão de alto nível da CPLP, cuja presidência foi retirada à Guiné-Bissau após o golpe de Estado militar, tendo passado para Timor-Leste, deveria ir à Bissau na próxima semana, mas Dili anunciou que a tinha cancelado. Contudo, o governo de transição da Guiné-Bissau anunciou depois de ter sido sua a iniciativa de cancelamento da missão da CPLP por não reconhecer legitimidade à presidência de Timor-Leste na comunidade de países lusófonos. Questionado se há um fosso irreparável entre a Guiné-Bissau e a CPLP, José Maria Neves defendeu que não há nada irreparável e que, com diálogo, tudo é possível, mas também deixou a mensagem de que é importante que a diplomacia não se faça na praça pública. E em Madagascar, o número de pessoas mortas pela passagem do ciclone Gizani é agora de 43 e 427 feridos em todo o país. Em Tamatave, famílias afetadas pelo ciclone encontram refúgio em uma escola de ensino médio. Em Tamatave, na costa leste da Ilha Grande, a região mais afetada, milhares de pessoas estão amontoadas em centros de acomodação de emergência. Na escola secundária Ziona Salazamai, um dos 15 abrigos em Toamazina, 72 famílias, quase 200 pessoas dormem no chão das salas de aula.
Para essas famílias, o Estado liberou ajuda de 280 mil reais, ou cerca de 55 euros por domicílio, uma quantia supostamente para cobrir necessidades vitais e a compra de materiais para a reconstrução. A ameaça da tempestade ainda não está totalmente fora de questão. De acordo com as últimas leituras desta manhã, o ciclone Gesani perdeu intensidade, mas agora está retornando à costa malgache. São esperados ventos fortes próximos a 65 km por hora. As autoridades mantêm as medidas de alerta e convocam os habitantes dos distritos envolvidos a serem extremamente vigilantes. E na Suíça, 5 pessoas ficaram feridas após o descarrilamento de um comboio regional. O incidente ocorreu numa altura em que a região se encontrava sob alerta elevado de avalanche devido ao mau tempo. De acordo com a polícia do cantão de Valais, o comboio circulava entre Gopastin e Hoften e transportava 29 pessoas quando descarrilou por volta das 7 da manhã. As autoridades indicam que uma avalanche poderá ter atravessado a linha ferroviária momentos antes da passagem do comboio, causando o acidente. Um dos feridos foi transferido para o hospital, enquanto os restantes 4 receberam assistência médica no local. Até o momento, não há indicação de vítimas mortais. A operadora ferroviária federal, a CFF, informou que o tráfego ferroviário está interrompido entre Gopastin e Brigue devido às condições meteorológicas adversas e a queda de neve intensa. O Ministério Público Suíço abriu uma investigação para apurar as circunstâncias exatas do acidente. Apesar da Suíça possuir uma das redes ferroviárias mais seguras e pontuais da Europa, incidentes deste tipo continuam a ocorrer em situações de clima extremo, como já aconteceu durante tempestades registradas nos últimos anos. Em França, a situação mantém-se crítica no sudoeste do país, onde chuvas intensas e persistentes provocaram cheias generalizadas. Segundo o Serviço Meteorológico Météo France, o território francês está sob alerta laranja ou vermelha há cerca de 30 dias consecutivos, um cenário sem precedentes. Atualmente, mais de 80 departamentos e mais de 150 rios encontram-se em vigilância simultânea. O transbordo do rio Garonne inundou estradas e habitações, enquanto os solos completamente saturados perderam a capacidade de absorver a água. As autoridades confirmaram 2 mortes relacionadas com a tempestade Nils, registradas nos departamentos de Landes-Tarn-Garonne. Entretanto, em Espanha, a tempestade Oriana atingiu várias regiões com chuvas torrenciais e rajadas de vento que chegaram até aos 166 km por hora. O mau tempo provocou perturbações significativas nos transportes, incluindo cancelamentos de comboios e interrupções no transporte público. As autoridades dos 2 países apelam à população para manter a vigília e a seguir as recomendações de segurança, enquanto as equipas de emergência permanecem mobilizadas para responder às novas ocorrências. As autoridades da Zâmbia anunciaram o encerramento imediato das fronteiras para todo o gado e produtos derivados da África do Sul, como medida urgente de biossegurança face ao surto de febre aftosa que afeta aquele país. Segundo o Ministério de Pesca e Pecuária zambiano, foram suspensas todas as licenças de importação previamente emitidas, abrangendo não apenas animais vivos, mas também rações, peles, couros, troféus e produtos de animais com casco fendido, incluindo laticínios. O trânsito de animais vivos sul-africanos através do território zambiano também foi interrompido.
A decisão surge após o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa ter declarado estado de calamidade pública, classificando o atual surto como um dos piores já registrados no país. A doença espalhou-se pelas 9 províncias, levando à implementação de quarentenas em várias explorações agrícolas. Para conter a propagação, a África do Sul planeia vacinar cerca de 14 milhões de cabeças de gado ao longo de um ano, recorrendo a vacinas importadas e ao reforço da produção local. Pelo menos 20 pessoas morreram após um ataque no norte da Burkina Faso. Testemunhas relatam que os rebeldes incendiaram o mercado da cidade e destruíram a infraestrutura de telecomunicações. A cidade de Titão, antes poupada de ataques terroristas, foi tomada por um grupo de agressores que atacou e saqueou o acampamento militar. Testemunhas relatam que os rebeldes incendiaram o mercado da cidade e destruíram a infraestrutura de telecomunicações. O porta-voz das Forças Armadas confirmou o ataque na televisão nacional. Segundo fontes locais, os atacantes eram muito numerosos. Eles foram divididos em 3 grupos. O primeiro, composto por homens armados em motocicletas, invadiu o acampamento militar, saqueando armas e munições. Um segundo grupo de atacantes destruiu as instalações telefónicas, isolando a cidade de Titão. Um terceiro destacamento entrou na cidade e correu para o mercado. Os rebeldes roubaram e depois incendiaram lojas e caminhões de suprimentos. Após o ataque, eles teriam partido para o norte. Nas redes sociais, os moradores publicaram apelos por ajuda. Segundo eles, os supostos terroristas prometeram voltar à cidade. Algumas fontes locais mencionam pelo menos 20 mortos.